há muitos e muitos anos atrás, morou aqui no Jardim das Oliveiras a nossa jovem Margarete, no qual morou aqui no Jardim das Oliveiras durante 30 anos. Nesses 30 anos que ela morou aqui, ela começou a observar a forma como a gente vivia, como a gente conversava, como a gente partilhava, como a gente contava história ao redor das fogueiras, nas trouxas de feijão, de goiano feijão nas casas dos vizinhos, partilhando a caça e a pesca. E esse alto tem um mistério. E eu penso que vocês, povos indígenas, que têm a ciência de ser... E tanto ela vivenciar esses costumes aqui no bairro Jardim das Oliveiras e no Jericó, e indo viajar onde existiam outras tribos indígenas que não era do nosso povo do Ceará. Ela ia para Amazonas e outros locais onde existiam povos indígenas. E ela começou a comparar os costumes da gente com os costumes do povo do sul, do sudeste, de onde ela andava. Aí um certo dia ela chegou para algumas famílias e falou assim: vocês precisam fazer a árvore genealógica de vocês para vocês se auto-reconhecerem etnicamente, pois eu tenho certeza que vocês são descendentes de índios. Foi muito difícil o reconhecimento étnico da gente aqui, porque na época nosso povo tinha muito medo de se auto-identificar como povo tal, povo Tabajara, povo Calabaça. Então, quando foi no ano de 2002, nasceu um magistério indígena puxado pela SEDUC. E a gente começou a participar, professores e lideranças. Em uma certa temática, o professor pediu para a gente essa árvore genealógica. E a gente, de tanto bater na tecla, a gente já não aguentava mais, porque nossos sábios não davam a resposta que a gente queria saber. Porque a gente já sabia que nós pertencíamos a um povo só, que todo mundo era parente naquela época, que a gente pertencia à raiz de um tronco só. Quem era Alves era dos Alves, Almeida dos Almeida e por aí vai. Marinhos e seus troncos familiares. E quando foi um dia, ela falou assim: tem que trazer os caciques de outras aldeias para ajudar vocês nessa entrevista. Ah, irmã, mas não dá mais certo não, porque a gente já perguntou demais. A única coisa que eles falavam com facilidade para a gente era que todas as terras pertenciam ao nosso povo e que na época não existia documento de terra. Aí um dos que já se foram, eu perguntei: Tio Miguel, e como era o documento que eles faziam? Minha filha, o documento era um variante. Você fazia o variante, do variante para um lado ou para o outro era o seu território. Ali ninguém era dono de nada, porque quando todo mundo chegou aqui, nós já estávamos. Só que os que vieram, os poceiros, vinham das bandas do sul, traziam muito dinheiro, compravam bolas e bolas de arame, cercavam e diziam que eram donos. E foram afastando o nosso povo de lado, afastando para trás, e hoje a gente se encontra pagando renda nas terras alheias que um dia foram nossas. Por aí passou. Mas a gente quer saber mais. Aí a gente perguntava: e de onde foi mesmo que vocês vieram? Vocês não são descendentes de índio? Não, Deus me defenda, nunca fui índio, não sou, Deus me livre, Deus me livre. Que aqui os índios mataram tudinho, não sobrou mais ninguém. Aí nós fomos e viemos e conviemos. E aí, quando foi um dia, seu Luiz Caboclo, que Deus distanciou as vezes dele para nos ouvir, o bichinho faleceu agora no final de 2024. Então, ele chegou com a gente lá na casa de uma das sábias mais velhas da comunidade. Aí ele chegou, deu bom dia, e ela respondeu e pediu para a gente entrar. Então, a gente entrou. Quando a gente entrou, ele olhou para ela e falou assim: a senhora é índia? Ela disse: Deus me livre, meu filho, sou não. Aí ele disse: eu também não sou. Eu sou nativa de um povo que vive da caça, da pesca, do cultivo da mandioca, da reza, que bota o filho no colo para rezar, da cura através das plantas, que gosta de deitar numa rede, que gosta de sentar no chão, de andar com o pé descalço, que conta história, que come assentado no chão em cima de uma esteira, que dá valor à panela de barro, à água gelada do pote, que não se senta nos batentes dia de sexta-feira, que usa as luas como experiência para cortar o cabelo, que usa a lua as noites de escuro para poder caçar as suas caças, que na noite dos claros as caças não aparecem. Eu sou nativa de um povo que para fazer uma caieira precisa a lua estar crescente, se for na minguante o carvão vira só o pó. Eu sou nativo daquele povo que quando morre um parente passa a noite inteira cantando e rezando e vai até o cemitério enterrar e volta para suas casas. Eu sou nativo daquele povo que nos costumes da Semana Santa não faz isso porque não pode, só faz aquilo se puder. Aí ela olhou para ele e disse: por meu filho, pois eu também sou desse povo.
Aí ele aprofundou a conversa e disse assim, mas por que é que a senhora disse que não é índia? Ela disse, meu filho, a gente não pode dizer, senão eles vêm matar a gente. Então a gente não é índio. Sofreram muitos massacres, muito povo foram mortos. E aí a gente não pode dizer quem a gente é. Então a gente tem que ficar calado. Daí então a gente começou a trabalhar em cima dessa linha e a gente conseguiu encontrar todos os nossos parentes. Aí chegamos lá no Seu Carioca, sendo Tabajara, casado com a dona Tereza Calabaça, que também já se encantaram, já moram na vida eterna. E daí então a gente conseguiu levantar todo o documentário que a gente precisava para a nossa autoidentificação. Aí eles disseram que a maioria do povo Calabaça morava no bairro Jericó e o povo Tabajara, na sua grande maioria, no bairro Jardim das Oliveiras. Então a gente começou a fazer pequenas reuniões e vimos a necessidade de criar uma sala de aula de EJA. Só que a gente não tinha espaço, a gente não tinha merenda, a gente não tinha cadeira, a gente não tinha remuneração, a gente não tinha nada. Mas mesmo assim, a gente sentiu a necessidade de criar essa sala para a gente fortalecer a luta e os laços e aprender junto com eles tudo aquilo que a gente queria saber. Então a gente criou a primeira sala de EJA. Quando a gente criou a primeira sala, no ano seguinte, a gente deu continuidade. Onde eram essas aulas mesmo? Funcionava bem ali, na cabana do seu Raimundo Bem. Aí de lá para cá, veio bolando de pé de caju, em nhoca, em casa, em cozinha, em sala dos vizinhos, em garagem. Onde tivesse espaço para se dar aula, lá alguém cedia, a gente dava aula. Aí com a confiança dos pais, os pais decidiram dar continuidade à escola colocando seus filhos. Aí a gente abriu em 2000, uma sala de educação infantil, e a EJA também. Em 2001, no mês de janeiro de 2001, a gente sentiu a necessidade de criar a nossa organização, que é o CIPO. Então, a gente não tinha espaço para se reunir, como também não tinha espaço para trabalhar nas salas de aula. A gente não tinha papel, a gente não tinha nada, a gente só tinha a cara e a coragem. Quem foi que deu os papéis na época foi a Zaida, não foi? Foi a dona Zaida, a pretinha do cartório, dava aquelas cópias erradas para a gente aproveitar com as crianças. Mas mesmo assim a gente continuou. E sem falar no preconceito que a gente sofria, porque na escola indígena não tem merenda, os alunos só comem manga com sal, porque aqui tem muita manga, né? Mas mesmo assim a gente sobreviveu, em momento nenhum a gente baixou a cabeça. Como é? Me diz uma coisa, onde era que se reunia mesmo para o CIPO, para as reuniões do CIPO, onde era mesmo? Então a gente resolveu pedir à igrejinha de Santo Antônio para a gente fazer as reuniões, e a gente sentava todo domingo. Todo domingo, 3 horas da tarde, a gente se reunia lá na igrejinha. As primeiras reuniões só tinha simplesmente 12 pessoas, só a conta de compor o estatuto. E entrava eu e o meu esposo, e outras professoras e seu esposo, porque não tinha mais ninguém. E aí a gente foi fazendo uns pequenos movimentos, e o pessoal ficava observando, da porta enchia, mas não entravam para dentro, acho que bem com medo, né? E nós ali dava o recado todo domingo. Foi aumentando, foi aumentando. Quando foi em 2006, com muita luta, a gente conseguiu aqui a construção da nossa bendita e agradecida escola, que antes dela, a gente teve uma visita de um padre francês, que veio e a Margarete contou a nossa situação, de tanto sofrimento, de casa em casa. Aí ele resolveu dar, na época, 500 euros. E ela trocou por a moeda brasileira, que deu 1.500 reais. E aí entregou pra gente. Nós compramos o material todinho e fizemos aquela sede, que tinha uma, ali na frente, aquelas primeiras salas. 4 salas de aula. Tem um museu hoje. Todo feito voluntário, compramos material e os pais, quando terminava a aula, 5 horas da tarde, nós ia carregar água e pedra e barro na cabeça para juntar para no dia seguinte os homens dar continuidade à construção. Depois ganhamos aqui a construção da escola em 2006. 2006 foi a inauguração. 2006 foi a inauguração. Quando foi em 2007, aí em 2006 nós já tínhamos a escola, aí nós ficamos pensando, a gente tem tanto objeto nas casas do nosso povo, bora criar um museu? Incentivo da irmã e o povo do C, D, P, D, H. Aí a gente já tinha a escola e a gente não queria se dispor do espaço que foi feito com tanto carinho, com tanto esforço e com tanto amor. A gente resolveu dar lá para o museu. Então a gente foi fazer a coleta na comunidade. Muitos objetos que deixaram de ser usados, que foram substituídos por outros objetos, a gente pediu e a gente colocou ali e a gente cuida deles com muito amor e carinho, para que a gente não venha perder a nossa cultura, a nossa ancestralidade. E a gente nunca esquecer de onde a gente veio, né? Lá tem muitos objetos que foram substituídos, que deixaram de ser usados, como a panela de barro, o baú, o moinho ainda se usa hoje, algumas pessoas. Os potes,
E a esteira, que é a mesa, se as crianças da educação infantil agora for lá, e a gente perguntar, sente na mesa. Ela diz, mas não tem mesa. Aí eu falei, abre a porta do guarda-roupa. Ela falou, mas não tem guarda-roupa, porque na época o guarda-roupa não era os baús, né? Hoje em dia são bonitos, grandes, com espelho. A mesa, que era a esteira pra gente comer no chão. hoje é as mesas de vidro, De mármore. de mármore. Aí tem as bonequinhas de pano, que era quando a gente brincava na época que a gente não tinha boneca de borracha. Pois vai pegar ali as bonecas. Quem é essas bruxas? Isso aqui é boneca? Entendeu? É todo. Aí a gente vai contar. Eu é quem conta essas histórias, né? Aí a gente vai contar como eram os brinquedos das meninas, dos meninos. Tem lá. Pois desate ali o cavalo. Mas cadê o cavalo? Era aquelas cavalinhos de carnaúba com cabretinho de punho de rede, que o menino se montava e saía correndo. Aí tem aquele perna de pau. E muitos brinquedos que tem ali. E aí a Oca da Memória pra gente, ela é muito importante. Porque lá a gente guarda toda a nossa riqueza, nosso tesouro vivo. Ali se encontra a nossa história viva, porque todo mundo que coloca os olhos lá sabe para que cada peça serve. A Madrinha Luzia, eu pedi... Madrinha É a mãe Luzia? Madrinha Luzia me deu o cesto. Madrinha Luzia, para que era mesmo esse cesto? Ela dizia, Ela era parteira. Este cesto aqui, quando a mulher tá para parir, olha, é tão pesado. Mas eu chamei parir, que ninguém dá luz. Quando a mulher tá para parir, a gente vai, pega uma telha, enche de brasa acesa, bota alfazema e fica subindo fumaça. A gente embora o texto e vai passando os coelhos de um por um, para defumar os coelhos, para não dar dor de barriga nos meninos. Continuamos pelos depoimentos de saber aonde era o nosso território. As pessoas que na época disseram pra gente aonde era, já não existem mais entre a gente. Todos eles já morreram. Que era o meu padrinho Abrão, o tio Miguel Tomasa, o seu Raimundo Velho, que é avô do meu marido. E muitos outros que já se foram. O seu Carioca, a dona Tereza, a dona Cista, o seu Antônio Chico, muitos outros que eu não vou citar porque de repente a gente vai esquecer alguém. Então a gente, quando foi no dia 5 de agosto de 2005, 7 horas da manhã, a gente resolveu ir atrás do nosso território, fazer a nossa retomada, e a gente foi, no qual essa camarada aqui foi junto com a gente. A gente pegou um jumento e colocou um jacal, encheu de comida e seguiu viagem. Retomada. Professores, pai, mãe, mulheres e meninos e crianças de todas as idades, de pé. E a gente foi. Depois você vai lá para você conhecer. Ficamos lá, os homens trabalhando e nós ali, espiando eles trabalhando, os homens trocando, demarcando o território e as mulheres lá. De tardezinha, quando a gente veio embora, essa senhora não teve condições de vir caminhando, nem ela nem seu Carioca. A gente trouxe numa paviola. Pegamos um surrão, abriu 4 buracos, botou 2 pau, 2 homens levavam na frente e 2 homens atrás, e ela sentadinha no meio e carregando na paviola, porque ela deu uma dor numa perna e não tinha como vir. E também a gente não tinha carro, a gente não tinha moto, a gente não tinha nada. A gente só tinha a coragem de... Eita, mas eu comi rapadura com farinha nesse dia, entendeu? Aí, como era muito homem, eram 23 homens na época, aí se dividiram e trouxeram ele e o seu Carioca na paviola. A gente tem ainda o surrão ali, não é o que trouxeram eles, mas é o surrão que simboliza a luta da gente pela demarcação das terras. Então, a nossa luta é assim. Aí no CIPO, a gente discute o que estamos precisando. É lá que todos os professores que tem hoje foram escolhidos pela comunidade lá dentro. Agora não, que tem um tal de um edital que a CRED manda, tem um tal de uma entrevista, de uma prova escrita, que não passa mais pelo nosso povo. Eu entrei em 2005, que foi eleita eu, a Preta e a Neudinha. A Neudinha não ficou eu e a Preta. 2005 nós começamos aqui. De 2010 para cá, não se escolheu mais ninguém na organização, porque o Estado exige um tal de um edital que a pessoa tem que seguir os trâmites.
Tá entendendo? Que eles tiram totalmente a autonomia da gente enquanto povo. Tivemos também a necessidade de ter uma saúde de qualidade, porque a gente já não aguentava mais sofrer nesse hospital. Ser humilhado. Muitas vezes a gente passava a noite inteira na fila para receber uma ficha. No dia seguinte, quando estava chegando pertinho da gente, se acabava, a gente ia embora. Muitas vezes a gente passou por isso. Então resolvemos, juntamente na época era a FUNASA, trazer a saúde também para o nosso povo. Foi que em conversa com os 4 povos lá de Fortaleza já existentes, que são os Tapeba, Tremembé, Itaguari e Genipapo. Eles eram cadastrados já na saúde indígena. Eles já eram cadastrados, aí eles cederam boa parte do recurso deles para se estender para as comunidades ainda não identificadas e nem assistidas e nem atendidas pela FUNASA. Então eles vieram, fizeram a visita e a gente cadastrou o nosso povo e demarcou os nossos limites, que pega dali do Elmiro até próximo ao Bom Princípio e dali do Pinga Cachoeira até a estrada que vai ao Piauí. Esse é a nossa delimitação. Tem muitos poceiros dentro da terra? Tem. Só o que tem. É só o que tem, mas a gente não vai deixar de existir por isso. Porque mais sofrimento a gente já sofreu aqui dentro e mesmo assim a gente não baixa a cabeça e segue adiante. E hoje a gente tem uma equipe de saúde completa, com médico, enfermeira, técnicas de enfermagem, recepcionista, dentista, auxiliar de dentista, auxiliar, motorista, outro motorista que carrega os pacientes e um que carrega a equipe. 2 carros, 24 horas na comunidade. Temos também a construção do nosso posto, já estão terminando, é para ser entregue agora em abril. Não foi fácil, porque você sabe que tudo que nós temos é com muitas lutas. Hoje eu estou presidente do Conselho Local de Saúde do nosso povo, sou eu que represento lá no Conselho Distrital o nosso povo quando eu vou, agora em março já tem que ir, e é lá que a gente faz as demandas. E a gente tem também um AISAN e acabamos de ganhar um agente de endemias. Esse povo também não pode ser escolhido aqui, eles só podem ser apresentados. Sexta-feira agora teve o CIPO, no qual eu apresentei todos os candidatos, mas lá eles passam por uma prova escrita e uma entrevista, e o melhor é quem fica. Processo seletivo. E eu, por hora, estou vice-coordenadora do CIPO, do nosso conselho. Aí, assim, eu das professoras existentes hoje, na ativa, eu sou a mais velha, a primeira de todas. Estou com 25 anos, estou quase na beiradinha da aposentadoria, né, comadre? Ô, Glória! E sou a mais velha e, graças a Deus, sou respeitada pela minha comunidade, pelo meu povo. Sou representante da saúde, não sou mais representante do CIP porque saí, mas estou ali, do que der e vier, para servir o meu povo na hora que ele precisa. E assim, a nossa luta, ela é uma luta que cada luta que a gente sai para lutar, a gente traz uma vitória. Graças a Deus, até hoje, a gente nunca saiu para lutar para ser a derrotada. Aldeia! E lutamos muito por uma quadra, porque toda a escola tinha uma quadra e a gente não tinha. E, graças a Deus a gente ganhou, tá aí, linda e maravilhosa. Falta só as arquibancadas, né? Só falta as arquibancadas, mas já está pronta, já está iluminada. Já está no ponto de usar, só ainda não foi entregue pelos engenheiros, mas logo, logo será. E ganhamos também agora um centro de educação infantil e uma brinquedopraça. E ganhamos também o terreno, né, comadre? Para a construção da brinquedoteca. Para a construção da brinquedoteca do centro de educação infantil que o nosso prefeito deu. E dizer para você que nenhuma luta será em vão, que toda luta que a gente luta, ela tem vitória, seja ela por pequena que seja, mas a gente sempre traz uma vitória na mão.